Bem, vamos lá, né? No vídeo anterior, nós finalizamos definindo a seção de choque diferencial em termos da matriz de transição, aquela matriz TNI, né, que a gente colocou ela como módulo ao quadrado, tá? Então, nesse vídeo, nos propomos a resolver essa matriz, ou seja, a entender suas propriedades e ver como que ela pode nos auxiliar na construção de uma teoria da amplitude de espalhamento. Tá bom? Então, vamos iniciar revendo aqui algumas coisas que já trabalhamos, né? Como que, por exemplo, o seguinte, vamos colocar assim, ó, vimos, né, que a amplitude n, o i de t0, nós deduzimos, né, que ela é igual a delta ni menos i sobre h cortado, tni, né, olha lá aparecendo aqui, né, a integral de t0 a t da exponencial de i ômega ni t' mais epsilon t' dt'. Tá? Então, quando a gente faz o t tendendo ao infinito, né, a gente substitui o t0 tendendo ao infinito, né, a gente só substitui aqui dentro, ó, deixa eu mudar aqui a cor, né, e aqui esse intervalo inferior vai ficar como menos infinito, né, e a gente tem essa forma da amplitude, tá bom? E através dessa expressão a gente calcula essa integral aqui, né? O cálculo dela não é tão complicado, que envolve apenas uma exponencial. Então vamos só repetir essa parte, né, que não vamos trabalhar. E o resultado dessa integral vai ser o quê? A integral da exponencial é ela mesma, né? E ômega ni. Aqui eu já vou colocar, deixa o t' por enquanto, né? Epsilon t', aqui, dividido pela constante que multiplica a variável de integração. No caso é o i ômega ni mais epsilon, tá? A rigor, a gente tem que fazer isso aqui, né, substituindo pelos limites do intervalo de integração, que é menos infinito e t. Quando for igual a t, é simples, né? É só tirar o t' e colocar a t no lugar. E quando for menos infinito, essa exponencial vai explodir para zero, né? O certo seria falar colapsar para zero, né? Mas enfim. Então você teria a exponencial de algo muito grande, né, que é 1 sobre algo muito grande, que no limite dá zero. Tá bom? Então a gente pode já simplificar, né, os nossos cálculos simplesmente fazendo a substituição por t aqui diretamente, certo? E mais o que, né? A gente ainda pode fazer o seguinte, ó. Temos esse i aqui no denominador, né? Então eu vou até copiar aqui de novo, vou colocar no quadro aqui embaixo, né, onde vamos fazer o seguinte, vamos colocar pode ser o menos i em evidência, né? Fazendo isso, então, para que eu tenha i ômega ni positivo, eu vou precisar multiplicar por menos ômega ni, né? E para ter o epsilon positivo e real ainda por cima, né, eu preciso multiplicar por i epsilon, né, porque menos i vezes i dá um número real, dá 1, né? Certo? E com isso a gente cancela esse menos i com esse menos i aqui, né, e vai ficar dessa forma, tá bom? Então, por enquanto, né, esse termo de amplitude que a gente já trabalhou pode ser escrito dessa maneira. Vamos chamar isso aqui de equação 1 por enquanto, que a gente vai precisar dela depois, né? Então, a equação para amplitude de transição, né, ela pode ser escrita ainda dessa maneira, né? Essa aqui não é a única forma que a gente pode escrever, né? Então, essa amplitude também pode ser dada da seguinte maneira: n, o i de t menos infinito, né,
I vai ser igual ao delta NI menos I sobre H cortado, somatório em M de V MM, a integral de menos infinito a t da exponencial de I ômega, aqui é NM, né? Então ômega NM, né? T', e ainda mais um M UI T' menos infinito e dt'. Né? Então foi uma outra expressão que também encontramos, né, em cálculos anteriores para o cálculo da amplitude de transição. Temos essas duas equações, né? Essa aqui eu vou chamar de 2. Tá? A outra eu vou colocar aqui de amarelo também para a gente identificar mais facilmente. Né? Então temos essas duas equações para amplitude de transição. Né? O que a gente vai fazer aqui? Simplesmente vamos pegar essa equação 1, né, e colocá-la bem aqui dentro do fator integrando. Né? Ou seja, vamos chegar aqui, ó, nesse fator e vamos colocar a equação 1. Beleza? Então, para fazer isso, né, a gente vai, podemos aqui facilitar a nossa vida, né, copiar toda essa parte com a qual não vamos mexer, né. Vou até reduzi-la um pouco para caber toda a conta, né? Beleza? E no lugar disso eu vou colocar o nosso termo, né? Diminuindo um pouco também. Podemos também mudar a cor, né, para ficar mais claro a questão da substituição. E colocar aqui um parênteses. Né? Que como a conta é muito grande, todo o recurso visual que a gente puder utilizar é bem-vindo. Né? Então, ao resolver, né, ao tentar simplificar aqui essa integral que a gente tem, né, vamos ter o segundo membro, né, dessa equação, dessa igualdade, tendo 3 fatores. Né? Tem um delta aqui, vai ter um outro fator envolvendo essa integral, quando eu multiplicar tudo isso por delta, né? E depois um outro fator envolvendo também, ó, tudo isso daqui multiplicado por essa parte. Né? São 3 fatores ao todo. Tá? Então temos esse delta, temos o segundo fator que a gente vai ver que tem basicamente a mesma cara, né, dessa amplitude de transição, né, e um outro fator que vai ser mais interessante, digamos assim. Tá? Então, o delta NI, né, a gente não precisa trabalhar nele agora, né, vamos guardar aqui essa equação por enquanto. E vamos fazer assim, ó, esse termo multiplicado, né, por delta NI, né, na verdade que eu cometi um erro, porque como estamos trabalhando com uma amplitude de I para M, né, então aqui deveria aparecer NI. Né. Aqui também, ó, é um TNI, aqui também MI. Né. Então, fora isso, que pode ser colocado como telinha, né? Bom, fora isso, acho que as adaptações já estão corretas. Né? Então, vamos analisar o que acontece com esse termo intermediário aqui, né? Quando essa integral é multiplicada, né, pela minha função delta. Tá? Então, com isso, podemos fazer assim. Então, assim, temos. Então,
Então o resultado desse produto vai ser simplesmente essa exponencial multiplicada por ΔMi dt'. Tá? O que acontece aqui? Né? Temos que ΔMi só é igual a 1 quando m é igual a i. Né? Então na prática nós vamos reescrever essa integral, né? Simplesmente substituindo o m por i. Então aqui onde tem m, vamos colocar i no local. E aqui vai desaparecer esse termo, sobrando apenas o dt', né? Já que ele é igual a 1 multiplicado pela exponencial, não tem por que escrevê-lo aqui. E aqui onde tem m, vamos colocar i. Né? Ficando um problema assim. Tá? Então, resolvendo essa integral, né? A gente vai ter o seguinte, vamos ver, ΔMi. E tem outra coisa, né? Quando essa integral aqui tende para o infinito, né? A gente viu lá anteriormente que a gente contorna, né, essa dificuldade surgida em resolver esse integrando assim, acrescentando um termo έψt'. Tá? Isso foi discutido aí, não sei se foi no vídeo anterior ou se foi no primeiro, tá? Mas tem esse truque do qual a gente fez uso, né, para poder, justamente com o objetivo de transformar um problema discreto em um problema contínuo, onde a gente pode aplicar as propriedades e as ferramentas do cálculo diferencial. Tá bom? Então, fazendo uso, né, dessa propriedade, a gente viu que isso aqui dá menos i sobre h cortado, né, num somatório em i, vni. Aí o resultado dessa integral vai ser o que? Vai ser a própria exponencial, né, t mais έψt dividido por, a gente já viu isso antes, né? Escrever isso aqui como menos ômega ni mais i epsilon, né? Então, basicamente a mesma coisa do nosso termo de amplitude de transição, porém no lugar do VNM que aparece aqui, ou ainda melhor, né, do TNI, a gente coloca um VNI, né? Essa é a diferença básica entre as duas formas de se escrever, né, esse termo intermediário do segundo membro. Tá bom? Então, com isso, né, fazendo essa substituição, né, o resultado disso, a gente simplesmente anula, né, essa parte complexa do nosso numerador, tá bom? Fazendo aquele jogo, né, porque aqui embaixo vai ficar o i ômega ni mais epsilon, né, e a gente vai e coloca o menos i em evidência, tá? Aí fica desse jeito, tá bom? Só para poder cancelar o menos i de baixo com o menos i de cima. Então, feito isso, né, que a gente pode acrescentar, deixa eu ver. Agora, tá, esse aqui é o termo intermediário, né, nessa equação. Vamos guardar ele aqui por enquanto, tá bom? E para o próximo quadro, o que a gente tem? A gente tem o resultado de quando essa integral aqui, quando todo esse termo está multiplicado por esse outro lado aqui da somatória, esse que eu coloquei em amarelo, tá? Aí temos uma outra integral que precisamos resolver também, tá bom? Então, assim, ó, temos também que quando a gente faz aquele produto, né, resulta na equação menos i sobre h cortado, somatório em m, v nm, a integral de menos infinito a t, né, é elevado a i ômega nm t', aí multiplicado pelo termo que está em amarelo, lá que eu mostrei, né, que é a matriz TNI dividido por h cortado, vezes o resultado lá que é a exponencial de i ômega
NM. Esses índices aqui eu confesso que me dão dor de cabeça, mas tem que colocar, né? Então se eu errar alguma coisa, né, vai ser difícil localizar onde está o erro por conta desses índices aí. E aqui embaixo vai ficar menos, não é menos I, né? Menos ômega NM mais I epsilon, tá? DT'. Então, todo esse termo aqui, ó, tipo essa matriz, esse H cortado e esse termo, eles não dependem de ter, então podemos tirá-lo do intervalo dentro dessa integral, tá bom? Então, aqui vai resultar, então, menos aqui, né? Com isso, vamos ter o que? Vamos ter assim, ó, menos I, né? Repete essa parte, VNM, vezes o TMI, né, sobre o H cortado eu já posso multiplicar por esse, né, então boto um quadrado aqui. Então é dividido por menos ômega NM mais I epsilon. Isso multiplicado pela integral de menos infinito a t. Essa exponencial multiplicado por essa exponencial, como a base é a mesma, conservamos a base e somamos expoentes, né? Então ômega NM t', né? NM, aqui é o aqui não é o mesmo NM, né? Eu acho que eu cometi algum erro na escrita desses índices. Aqui é MI, né? Já que eu tenho a matriz TMI, então esses termos aqui, ó, são TMI. Então, como eu falei, né, esses índices tem que ter muito cuidado. T' mais epsilon T'. Tudo isso DT'. Certo, isso aqui a gente sabe resolver, porém vale a pena fazer uma observação, né? Quando a gente tem ômega NM somado com ômega NI, né? Isso a rigor é o ômega de N para N, depois de M para I, então a gente tem um ômega de N para I. Né? Pode ter esse recurso mnemônico aí para poder entender isso aqui, certo? Porque ó, basta você parar para pensar o seguinte: o que é o ômega, né? O ômega é NM, né? É o EN menos EM sobre H cortado. E o que é o ômega MI? Ele é o EM, né, menos EI dividido também por H cortado. Então tá vendo? Vamos ter um H cortado negativo e um positivo. Isso aqui vai resultar em EN menos EI sobre H cortado, que nada mais é do que o ômega NI. Então só a justificativa dessa transformação que vai aparecer aqui quando colocarmos o I e o T' em evidência, né? Então esses ômegas vão somar, certo? Então no lugar deles vamos colocar o ômega NI. Então assim a gente já consegue reduzir um pouco mais essa integral grande, né, que está aqui, e obter algo assim. Vamos, cadê? Vou botar aqui de... Aqui então vai ser o ômega NI, né, todo esse termo aqui, colocar um epsilon, não, ômega NI T', né, mais epsilon T' DT'. Isso aqui é algo que a gente já sabe resolver, né? Então a gente só repete essa parte aqui do nosso problema e coloca a solução da integral, né? Solução essa que vai ser a própria exponencial e ômega NI T' mais epsilon T', né, dividido por aqui novamente podemos colocar o menos I em evidência, né? Colocar menos ômega NI mais epsilon I, ou I epsilon, melhor assim, né? Então a rigor isso aqui é colocado de menos infinito a t, mas a gente já viu que basta substituir o t' por t, e quando é menos infinito dá zero. É um termo que não contribui aqui para a nossa soma, né? Então
basta fazer essa substituição mesmo. E aí a gente cancela o menos i aqui com menos i, né? Resultando nesse problema, resultando nisso aqui. Fica 1 sobre, né? 1 sobre h cortado ao quadrado, somatório em m, né? Do v n m multiplicado por tm ele é diferente. Eu já ia multiplicar esses termos e colocar o quadrado, mas eles são diferentes, né? Então são... melhor colocar aqui embaixo. Então, 1 sobre h cortado ao quadrado, somatório em m, de v n m vezes tmi, dividido por menos ômega nm mais i epsilon, né? Vezes essa exponencial, resultado da nossa integração. Aqui menos ômega ni mais i epsilon, tá? Então beleza, temos aí, né, todos esses termos. O que a gente vai fazer agora, né? Então vamos comparar, vou até colocar um texto aqui para a gente não se perder depois, né? Comparando os resultados com a nossa equação 2, né? Vamos ter o seguinte: quais são esses resultados? São esse daqui, né? Com, cadê o outro? É esse aqui, né? Também temos... Não, esse aqui foi a solução. Esse resultado. E o próprio ΔNI, né? Que a gente não contou assim, não tinha muito o que fazer com ele. Então vamos comparar, né, essa equação 2, né, com o que a gente tem aqui no lado direito, depois que fizemos todos os cálculos, né? Então aí vai ficar uma equação um pouco grande, mas vamos lá, né? Vou tentar aqui fazer com ser um pouco mais fino, ver se cabe tudo em uma linha só, né? Então vamos ter, primeiro, do lado esquerdo a gente tem a amplitude de transição, né, dada por ΔNI mais TNI sobre H cortado, né, multiplicado pela exponencial e ômega NI, T' mais epsilon, T', não, T, né, que eu não vou calcular mais nenhum integral, então vamos facilitar aqui a nossa notação. E aqui, menos ômega NI mais I epsilon. Isso aqui é a amplitude do lado esquerdo, né? Isso é igual ao que? Ao ΔNI, que a gente não fez nada, né? Aquele termo, aquele segundo termo que a gente calculou aqui, ó, né? Ele vai entrar aqui agora, então vamos pegar ele, copiar e colar. A gente pode reduzir um pouco, né? Então ele vai estar somando, né? Ele está somando aqui. E depois mais o outro termo. O outro termo que é um termo menos... Deixa eu só dar uma olhada aqui na equação. Então vou ter menos multiplicado por esse termo. Não, ele é mais, né? Eu tinha colocado menos, mas ele é mais porque resolvemos, né, esse menos i com menos i, então sobrou um termo positivo. Então vamos só pegá-lo, né, e jogá-lo lá dentro da nossa equação. Coube tudo aí. Beleza, então resolvendo, né, então a gente chegou aqui nessa equação, né?
E o que dá para fazer aqui? Né? Dá para fazer um monte de coisa, vários cancelamentos. Ó. Primeiro, ΔNI com ΔNI vai embora. Né? Esse H cortado que aparece aqui ó, em cada um dos termos, depois que a gente cancela o ΔNI, tem um H cortado no denominador. Né? Então podemos cancelar esse e o quadrado desse aqui também. Né? Menos ΔNI, ele aparece aqui e aparece aqui também. Né? Opa, que eu errei. Aqui, ó. Né? E a própria exponencial também, ó, ela aparece aqui em cima, aparece aqui em cima nesse lado e aparece aqui em cima nesse outro lado. Né? Então, com isso, a nossa conta fica muito menor. Né? Então, aqui desse lado vai sobrar apenas o TNI. Né? TNI. Aqui vai sobrar o somatório, né, do VNI. A gente pode simplificar isso colocando apenas VNI mesmo. Né? VNI. E depois mais, aqui vai sobrar 1 sobre H cortado. Né? Que mais? Aqui tem um somatório mesmo em VNI, deixa eu só dar uma olhada. Um somatório em VNI, né? Que é o segundo termo. VN, então, enfim, deixa assim mesmo. E no segundo termo da equação vamos ter o termo positivo de 1 sobre H cortado. Né? Então, 1 sobre H cortado somatório em M do VNM multiplicado por TMI dividido por menos ômega NM mais IY. Tá? Porém, a gente já sabe que ômega, vou até colocar aqui em amarelo, a gente sabe que ômega NM é igual a as diferenças de energia entre M e N dividido por H cortado. Né? Então, se a gente passar o H cortado para cá e inverter, né, o sinal desse negócio, né, esse ômega NM, a gente vai ter a energia EN negativa e EM positiva. Tá? Ou seja, podemos reescrever esse termo aqui, ó, dessa maneira. Como EM menos EN mais I, né? Aí, como eu falei, multiplicado por H cortado, né? Então, vou precisar colocar aqui um H cortado, epsilon, e tudo isso dividido por H cortado. Tá? Porém, divisão aqui de frações, né? Esse H cortado ele passa aqui para cima multiplicando, certo? Aí eu cancelo ele com esse termo, né? Ficando dessa maneira aqui. Sobrando apenas esse termo aqui, tá bom? Então, daí como que a gente continua, né? Que essa equação, essa equação que a gente acabou de obter aqui, né? Ela é na verdade um sistema de equações, como pode ser indicado pela presença desse somatório e a presença desses índices também. Né? É um sistema de equações lineares, né, que vão resultar nos valores de TNI. Quando a gente resolver esses valores, a gente já pressupõe que os elementos VN e M são conhecidos e assim a gente consegue obter os valores de TNI, pelo menos a princípio. Né? É claro que é um cálculo que feito à mão realmente é bastante trabalhoso, mas com essa estrutura não seria tão complicado fazer algum tipo de programa, né, para obter esses valores desde que a gente tenha a posse das informações necessárias. Né? Então, a partir disso, né, por conveniência, no momento a gente vai definir um conjunto de vetores. Né? Vamos guardar aqui esse cálculo por enquanto. Guardar aqui essa matriz. Né?
E vamos definir, né, um conjunto de vetores que eu vou chamar de psi mais, né? Mais adiante isso vai ficar claro a escolha dessa notação, tá? Então, vou colocar assim, ó, definimos um conjunto de vetores psi mais, né, na base que eu vou chamar de base J, né? Então, de tal forma que esse TNI aqui, né, que a princípio ele seria escrito, né, na base N psi mais, né? Se eu for fazer uma mudança de base, o que a gente faz? A gente coloca bem aqui, né, aquele operador, né, de projeção, que é o somatório, na base que a gente quer, que é J, né, do cat J bra J, né? E aí o nosso TNI pode ser escrito assim, ó, como um somatório em J de N J J psi mais. Aqui eu esqueci de uma coisa, deixa eu só refazer. Ficou muito bagunçado esse negócio. Então aqui na verdade é NV psi. Tá? Eu preciso relacionar esses V's que a gente está... vocês lembram, né, que o TNI, via de regra, ele nada mais é do que o TNVI, né? Então a gente só está mudando aí, né, vamos definir esses estados psi mais, né, onde fariam o papel do nosso estado inicial do sistema a princípio, tá? A gente vai ver exatamente o papel dele mais adiante, quando discutirmos a amplitude de espalhamento, né? Então, escrevendo desse jeito, como eu disse, a gente coloca um operador de projeção, né, que é o somatório em J de J, J. Isso aqui a gente sabe que dá igual a 1, né, é a unidade. Então, isso aqui vai ficar como um somatório em J, N, J, J, V, psi mais, né? Então, né, a nossa equação, aquela equação que obtemos agora há pouco, no quadro anterior, né? Deixa eu copiá-la aqui para a gente poupar tempo. Só vou mudar aqui a fonte, né? É M menos é M, tudo em branco mesmo, né? Então, no lugar dessa equação, a gente simplesmente vai substituir, né, o que a gente encontrou, né? Então, no lugar do TNI, né, a gente vai colocar esse elemento de matriz, né, NV psi mais, né? Isso vai ser igual ao que? Ao VNI, né, que nada mais é do que o NVI, né? Na hora de só uma errata, né? Eu escrevi o TNI como sendo o NVI. Não, o TNI é baseado nessa matriz, mas não é uma igualdade, tá bom? Então, um erro aqui. A rigor aqui eu teria simplesmente o T mesmo, né? Seria a transição, a taxa de transição entre eles. Não a taxa de transição, a matriz de transição, para ser mais exato, ok? Então, temos isso daí, o VNI mais um somatório. Esse VNM também pode ser escrito em termos de elementos de matriz, né? NVN somado sobre todos os N's, né? Isso multiplicado pelo TMI. Agora sim, o TNI, né, simplesmente escrever como TNI, mas substituir o N pelo M, né? Vai ficar MV psi mais,
dividido por essa diferença de energia aqui, né? Tem MI, aqui é o I, ó, né? Então ficaria sobre EM menos EI mais IH cortado epsilon, né? Ou seja, se essa expressão é válida para todos os cats N, né? Ou seja, se é válido para a base N, né? Então a gente pode simplesmente visualizar o seguinte, ó, veja que vou até mudar aqui de cor, né? Esse termo que aparece aqui é o mesmo que aparece aqui, né? O mesmo que aparece aqui. Então ele aparece em ambos os lados da equação, entenda como atuando, né, em todos os termos. Então a gente pode muito bem reescrever essa equação sem esses termos, tá? Então ela ficaria basicamente assim. Tá aqui. Então seria psi mais, né, igual a, tirando o NV, né, vai ficar apenas o cat I, mais aqui vamos ficar 1 sobre EI, menos, aqui tem uma coisa, né? Quando eu tenho como é que eu vou justificar isso? EI menos EM, aqui eu escrevi errado, que eu apaguei, tá? EI menos EM, né? Desculpem aí, eu sempre erro nesses índices, tá bom? Então, pelo menos eu vi ao tempo, né? Então, quando esse EM, né, o que é esse EM? Ele é o alto valor, né, de um Hamiltoniano agindo sobre os cats N, né? Ou seja, a gente tem o seguinte, ó, é melhor eu voltar aqui para ver, né? Quando eu tenho um H0 agindo sobre N, o resultado disso é uma energia EM, né, sobre o alto vetor M também, tá bom? Então, o EM é alto valor, né, desse M quando o H0 está sendo aplicado sobre ele. Então, no lugar do EM, eu posso muito bem substituir por esse H0 aplicado sobre ele, tá? Então, aqui vai ficar o H0, né, e aqui mais I epsilon e V psi. Psi mais, né? Bom, essa equação que a gente tem aqui, ela é meio que uma versão, né, da equação Schrödinger chamada de equação de Lippmann-Schwinger, né? Então isso aqui, ó, é a equação de Lippmann-Schwinger. Esse Lippmann eu sinceramente não sei muito a respeito, mas o Schwinger também era um físico genial, inclusive foi um dos co-criadores da eletrodinâmica quântica, né, e recebeu o prêmio Nobel junto com o Feynman por essa imensa contribuição à física, né? Vale a pena conferir um pouco do trabalho dele, né? Embora ele tenha uma personalidade muito diferente da do Feynman, né? Mas, enfim. Então, lembrando da expressão obtida, né, a gente obteve aqui a expressão da equação de Lippmann-Schwinger, né? Agora vamos voltar, né, àquela expressão que obtivemos no vídeo anterior, né? Lembrando que, né, a equação para a seção de choque diferencial foi calculada como seno de sigma de ômega igual a m L ao cubo sobre 2π h cortado ao quadrado multiplicado pelo módulo ao quadrado de TNI. Tá bom? Porém, o nosso trabalho ao longo do vídeo foi justamente ver o que era essa matriz TNI, né? Então a gente escreveu ela em termos dessa função psi mais, né, desse cat psi mais no espaço qual foi o espaço que eu utilizei? Numa base J, né?
a gente chegou então nessa equação aqui. Vou só substituindo isso então pelo módulo ao quadrado, né? NV psi mais, né? Que em vez de expressar, né, essa matriz TNI como... primeiro, deixa eu recapitular aqui, né? Então, chegamos aqui nessa forma diferencial, agora podemos escrever no lugar dessa matriz TNI, né, a sua forma, né, em termos dessa nova função que a gente acabou de instituir aqui nos nossos cálculos, né, que é a função psi mais. Tá bom? E também, outra coisa que a gente pode fazer, né, é que em vez de expressar TNI como um número complexo, lembra que a gente fez isso bem aqui, ó. Deixa eu só recapitular aqui, né? TT0. A gente fez isso aqui. A gente expressou, né, essa matriz TNI como sendo um número complexo, né, anteriormente. Vou colocar aqui o T0 para ser mais abrangente. Então, tá aqui, ó. A gente expressou o TNI como sendo um complexo puro, né, da forma como a gente colocou inicialmente, né? Então, em vez de expressar isso com o TNI como complexo nessa forma, né, a gente também pode definir, né, um operador de transição T, né, que faz o seguinte, ó, podemos definir, né, um operador T que, quando aplicado nos quets I, ele vai ser igual ao V psi mais, né? Podemos definir um operador com essa propriedade, né? Então, quando a gente faz essa definição, a gente diz que a gente pode, né, operar nessa equação de Lippmann-Schwinger com o operador V, né? Então a gente faz assim, operando V na equação, né? Aí vamos colocar aqui a equação. Esse operador ele faz isso, ele faz a gente, quando a gente aplica esse operador de transição na base dos quets I, né, a gente está dizendo que isso é o equivalente a pegar o operador V e aplicar nesses quets psi mais, né? Então, com isso, deixa eu aqui mudar a cor do pincel, eu estou fazendo aqui a aplicação de V, né, pelo lado esquerdo, tá? Resultando nessa equação. E por que a gente vai fazer isso, né? Aí eu vou continuar a discussão aqui no próximo quadro. Porque esse V aplicado no ket psi mais, né, ele nada mais é do que o T aplicado em I, né? Foi o que a gente acabou de definir, tá? E depois, deixa eu ver, tá, enfim, aí a gente pode reescrever toda essa equação. Portanto, aqui onde eu tenho o V, eu vou colocar o T aplicado em I, né? Aqui também, né? Aqui onde tem V eu vou escrever como T aplicado em I. Aqui, ó, deixa eu só rabiscar aqui, TI. Então, com isso, a gente acaba definindo a cara desse operador, né?
assim, ó, T igual a V mais V 1 sobre EI menos H0 mais IY T. Né? Então ele meio que tem uma forma recursiva, né, de se manifestar. Tá? Então, dessas formulações, né, se a gente considerar V, daqui como a gente colocou, se a gente considerar V como sendo fraco, digamos assim, em relação a T, né, podemos então, dessa forma, dessa expressão funcional de T, né, a gente pode extrair um processo de aproximação ordem a ordem, né, já que aqui, por exemplo, eu tenho T e ele é muito pequeno, né, beleza, mas quando eu tenho esse V aplicado a outra coisa, vai ser um termo menor ainda, né. Aí depois, quando eu tenho V aplicado 2 vezes a alguma coisa, vai ser algo menor ainda. Então vai ser uma aproximação termo a termo, né? Como a gente já fez lá nos métodos aproximativos. Né? Então, a gente pode fazer isso. Ó. V, né? Aplicado em T. Depois eu vou ter esse mesmo termo, V 1 sobre EI menos H0 somado com IY, né? V 1 sobre EI menos H0 mais IY, aplicado em V. Tá? E aí continua essa forma, né, interativa, cada vez mais, né, dependendo do grau de aproximação que a gente quer, né? E por enquanto vamos deixar essa discussão, né, por aqui, vamos parar por aqui, mas ela vai ser útil mais futuramente, tá bom? Só a ideia que dá para extrair daqui é que podemos formar esse operador de transição e escrevê-lo em termos desse operador V, né? E se a gente entender que o V ele é fraco em relação a T, a gente pode fazer uma expansão, né, aproximativa, ordem a ordem desse próprio operador em termos de V. Tá bom? Então, agora para finalizar o nosso vídeo, vamos só discutir aqui o espalhamento. Espalhamento do futuro para o passado. O que isso significa, né? A gente pode imaginar um processo de espalhamento evoluindo também de trás para frente no tempo, né? Ou seja, ele indo de um estado de onda plana I, né, de um futuro distante, né, conduzido até um N, né, de um passado remoto. Enfim, mas que história é essa, né? Como que a gente pode fazer isso? Isso é algo que o nosso operador, o I de T0, aqui a gente já viu que dá para escrever ele como 1 mais I sobre H cortado, a integral de T, aqui seria T0 a T, né? VI de T', UI e T' T0 de T'. Tá? E a gente simplesmente vai fazer o T0 tender ao infinito. Né? Aí a gente já viu que isso pode ser escrito em termos de uma taxa de transição, né? Pode ser colocada dessa maneira aqui. Tá? Aí a gente lembra que tínhamos aqui eu fiz errado, é de T a T0, né, para poder mudar o sinal aqui. Antes era negativo, se eu inverter o sinal de integração, o intervalo de integração, ele fica positivo. Tá? Aí fazendo o T0 tendendo ao infinito, então vai de T a T0, certo? Então, e aqui também o epsilon vai ficar negativo quando eu faço essa inversão, tá bom? Então, dessa perspectiva, a gente consegue, a gente pode tirar aqui, lembrando que o nosso operador T aplicado em I é igual a V aplicado em Psi mais, né?
O que eu ia acrescentar mesmo? Então, nesse caso, né, esse operador que a gente definiu como sendo aplicado em I, né, era aplicado em psi+, a gente simplesmente pode reescrevê-lo nessa perspectiva da evolução do passado para o futuro, ou, desculpe, do futuro para o passado, né, como um TI V psi menos. Tá? É por isso que eu tinha escolhido mais anteriormente. Por quê? Porque essa propriedade da forma como escrevemos o I de T0, o que nos leva, né, a matriz de transição, que é escrita dessa maneira, né, a sua formulação matemática ela permite essa interpretação da gente estudar algo voltando no tempo, né, então, do futuro para o passado. E quando a gente faz isso, esse operador T ele continua válido, né, porém sobre um conjunto de cats diferente, que eu vou chamar de psi-, com propriedades similares a esse psi+, que a gente já definiu anteriormente. Tá? Então, com isso a gente vai finalizando, né? E agora estamos preparados, né, para estudar as soluções mais práticas de problemas de espalhamento e adquirir um entendimento mais profundo acerca dos diferentes estados espalhados, que são esse psi+ e esse psi-. Beleza? Então, até o próximo vídeo.